Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês como criar uma data grid de clientes no Studio. Nós já temos um formulário cadastrado na aula anterior, que é o formulário de clientes. Agora nós precisamos criar uma data grid que vai funcionar antes desse formulário, que vai permitir a busca, a paginação, ordenação, exclusão e a edição de registros que vai fazer o usuário cair aqui no formulário. Então a data grid ela vai aparecer na aplicação antes que o formulário. Para criar uma data grid, né, nós vamos aqui em listagens, nova listagem de registro, e aqui nós vamos escolher então a base de dados que nós já temos cadastrada e uma classe sobre a qual nós queremos criar a listagem, no caso a classe de clientes, que representa a tabela de clientes. As bases de dados são cadastradas no appconfig e as classes de modelo no appmodel, e elas representam tabelas e elas já estão cadastradas nesse exemplo aqui, e tudo é explicado com detalhes no material de educação do framework, né, material de ensino, que é o livro e as videoaulas. Aqui nós temos vamos selecionar a chave primária da tabela, temos uma sugestão de nome e a quantidade de registros por página padrão é 10, nós podemos aumentar. E toda essa classe que nós vamos criar, ela está vinculada ao formulário de clientes, que é um formulário que ele já sugeriu o nome, Customer Form, é um formulário que já existe. Então a relação da listagem com a data grid vai estar formada por esse nome, né? Nós podemos gerar uma listagem a padrão ou a completa. A padrão ela já utiliza mecanismos do framework para carregamento, apresentação de resultados, e a completa ela traz todos os métodos abertos ali para que o usuário possa alterá-los. Normalmente a padrão é o suficiente, é o que eu vou manter nesse exemplo para vocês. O próximo passo é selecionar as colunas da data grid, né, que nós vamos exibir, e aqui eu vou tirar várias, vou deixar só algumas. Vou deixar o ID, o name, o address, o telefone, data de nascimento. Eu vou excluir status também, e-mail, gênero, categoria, cidade. Vou deixar e data de criação ou de alteração eu vou tirar. Então vou deixar esses campos aqui, né, para dar uma resumida, uma enxugada. A gente não precisa estar mostrando todas as informações na data grid. Aqui a gente tem a escolha do alinhamento dos campos, né. Temos também se a coluna vai ser ordenável, né, ou não. Eu vou colocar aqui que o ID vai ser ordenável, que o nome também e o endereço também. Então vou ter a função de ordenação na coluna da tabela, né? Tem aqui o alinhamento, tem o editável, se eu vou poder, por exemplo, clicar em cima da coluna e editar ela. Nesse caso eu não quero acionar essa funcionalidade. E o modificador, se eu quero exibir aquele campo, por exemplo, no formato de data, é uma transformação, né, da data do formato americano para o formato brasileiro, ou no formato de imagem, ou monetário, ou barra de progresso. Nesse caso eu vou exibir como maiúsculo, então ele vai converter o nome automaticamente para maiúsculo. Então esses 5 campos aqui temos o suficiente. Na próxima tela nós configuramos os filtros, né, de busca. No caso eu vou ter por ID usando o operador igual, por name usando like, que é uma sugestão, né, eu vou manter a sugestão. E eu vou manter por endereço, eu vou tirar fora, por telefone também. Eu vou manter a busca por cidade usando o componente DB Unique Search, que é um componente que busca a cidade com base na digitação, e traz o código dela e permite eu fazer um filtro de igual. Vou aplicar, ele gerou o código, né, na Customer List. Então aqui nós temos no método construtor, vejam que ele usa um trait, é justamente a partir desse trait que nós temos as funcionalidades básicas de alimentar a data grid, de paginar toda essa função, né? Aqui no método construtor, então, nós temos a configuração da base, da classe, dos filtros padrão, dos campos do formulário de busca, né? Nós temos um pouco mais abaixo a data grid, né? As colunas da data grid sendo adicionadas, configurações como, por exemplo, aqui nós temos o que nós chamamos de transformer, né, que no framework é explicado, que é uma modificação em cima de uma coluna usando uma função anônima, né, no caso aqui convertendo para maiúsculo. Temos as ações da data grid, de exclusão. Então o código ficou bastante enxuto, né, com 133 linhas, porque nós já utilizamos muita funcionalidade pronta do framework para isso. Agora eu vou dar um Ctrl C aqui, vou salvar essa classe, vou salvar ela na app Control Testes, que é onde nós estamos salvando nossos testes. Customerlist.php. Agora nós vamos na aplicação tentar acessar. Obviamente não vamos poder, porque não temos permissão. Então o próximo passo é cadastrar o programa, dar permissão para o grupo admin, em seguida recarregar as permissões da sessão. Então agora eu posso acessar ela, está aí na tela, só que eu quero colocá-la no menu. Então eu vou pegar aqui o editor de menu
E eu vou tirar fora aqui o cliente form, eu vou botar só clientes aqui, eu vou ligar com a customer list. Não faz sentido ter o formulário no menu, eu quero ter a listagem, porque a partir da listagem eu tenho o botão novo, que eu caio no formulário, eu tenho o botão editar, que eu caio no formulário, então eu tenho a função de busca antes de decidir se eu quero cadastrar ou não aquele registro. Então eu tenho aqui a função de ordenação por ID, por nome, só clicar em cima da coluna, já está prontinha a funcionalidade. Temos a paginação, aqui embaixo. Temos recurso pronto de exportação para planilha, para PDF. Temos a busca aqui em cima. Vou botar aqui um ID específico, ele filtrou só aquele ID. Eu vou filtrar por nome, filtrou só aqueles nomes. E eu vou digitar aqui um trechinho de um nome de uma cidade. Eu vou buscar, também filtrou. Só que eu não sei se ele fez a busca certa, porque aqui ele está mostrando o código da cidade, não o nome. Então agora nós vamos alterar o código para ele mostrar, não alterar o código fonte, para ele mostrar o nome da cidade. Então aqui onde eu tenho as colunas da data grid, tem o ID, name, address, eu tenho o city ID, que é a chave estrangeira. No lugar de city ID eu vou substituir por city name. Por que isso aqui vai funcionar? Qual é o segredo por trás disso aí? Bom, primeiro eu vou mostrar na realidade aqui. Funcionou, mostrou Porto Alegre. Mas como essa mágica funciona? Primeiro porque eu estou trabalhando em cima de uma classe, aqui a minha classe de modelo é a classe cliente, classe customer. Na classe customer tem um método chamado getCity. Então ele vai chamar o método getCity e a partir desse objeto resultante ele vai trazer o nome. Então se nós abrirmos aqui a model de clientes, eu vou ter aqui um método que é o método getCity. Então, sempre que eu usar essa notação, essa sintaxe aqui, city, ele vai executar o método getCity, que vai me retornar um objeto inteiro, um objeto da classe cidade. A partir desse objeto eu posso acessar qualquer outro atributo. Eu poderia, inclusive, se na classe cidade eu tenho um getState, eu poderia fazer isso aqui também. Eu posso encadear a busca de objetos relacionados. No caso aqui, eu quero só exibir o nome da cidade, então eu vou manter dessa forma. Então, buscando aqui, já vimos que funcionou. Vou trocar aqui por uma outra cidade, vou buscar, ok, funcionou da maneira adequada. Então, nós temos busca, paginação, temos a função de exclusão aqui prontinha também, temos o novo que vai para o formulário, temos o editar que vai para o formulário. Então, aqui nós temos a geração de um formulário e de uma data grid, sendo que os dois estão relacionados, estão conversando um com o outro.